pessoal, Samuel Kelles. Vamos lá finalizar essa sequência aqui de ícones. Então, como exemplo, eu peguei o roteiro ilustrado do filme O Código da Vinci, roteiro de Akiva Goldsman, baseado no livro de Dan Brown, de homônimo, né? Esse roteiro aqui eu escolhi não pelo fato de o filme alguém tensionar que o filme tenha sido bom, aquela coisa toda, não, nada de excepcional. O filme foi um blockbuster, né? Assim como o livro também, mas é em função de haver no mercado esse livro, esse roteiro ilustrado com storyboards, com comentários, com fotos, gravuras, o roteiro completo, que é mais um material, uma ferramenta de estudo para vocês, ok? Então vamos lá. Começa aqui interno, externo, interior da França, e vemos ali um antigo solar rural, um casarão ali na colina verdejante e tal. Esse roteiro aqui, ele foi já a última edição, o último tratamento já para produção, para filmagem, ok? Então tem muita movimentação de câmera. Não se preocupe aqui com essas movimentações, apesar do que já auxilia demais a gente também na escrita, essas movimentações. Então, assim que a gente vê esse solar rural, a câmera aproxima e aquela aparência de tranquilidade, na verdade, não é real. Aí nós escutamos sons de brigas, voz masculina irada e a voz de uma garotinha. Aí a gente passa para a próxima cena. Vejam lá, aproxima, a imagem aproxima-se mais, foca na porta que se abre e aparece uma garota de 14 anos chorando e tal. Aí aproxima mais a imagem, quer dizer, um close praticamente, sustenta nos olhos dela. E o que eu quis mostrar com isso? A transição. Vejam a próxima cena que aparece interna, Museu do Louvre, na grande galeria onde estão todas aquelas artes maravilhosas, aqueles quadros. E dos olhos da garota, na cena anterior, que eram externa, passamos para uma interna. Olhos pintados por grandes mestres observam das paredes da sala sombria, e por aí tem mais coisas lá depois que eu nem coloquei. Mas vejam só, percebam essa transição dos olhos da menina para os olhos de uma Mona Lisa, por exemplo. Perceberam essa movimentação? Isso tudo auxilia. Então, se você já tem essa percepção apurada, você já pode fazendo isso no seu roteiro, trabalhando essas questões de transições que nem sempre deve ficar só a cargo do diretor. Eu creio que o roteirista é um pouco meio que diretor também do seu roteiro, né? Ele às vezes tem que colocar algumas movimentações de câmera para mostrar aquilo que ele realmente quer passar, ok? Vocês lembram lá do filme Cidade de Deus? Que a cena é repetida várias vezes, umas 3 vezes, né? Quando o Dadinho entra lá, o Zé Pequeno entra lá na casa lá, do menino dono da boca. Eu comentei isso alguns vídeos atrás aí. Então, é aquilo lá, que pega uma imagem, depois abre, mostra outra, depois o outro ângulo, aquela coisa toda. Então, às vezes, você tem que trabalhar no seu roteiro, ok? Vamos aqui, a próxima cena. Aqui já na externa, Museu do Louvre, que também não deixa de ser uma indicação, como a gente já tratou disso nos cabeçalhos, para você situar o seu espectador. Então, cabeçalho, que é localização, é um ícone também, indicação de lugar. Você sabe que você agora está no museu, você sabe que você está na Universidade Americana de Paris, você sabe que você está no cemitério, em qualquer outro lugar, ok? Aqui nós vemos ali o Saunier falando, que era um velhinho lá que era estudioso, grande pesquisador das simbologias religiosas e tal. E ele, o Albino, escuta ele pacientemente que esse Albino é o monge malucão lá, o Silas. Depois eles conversaram e tal, blá blá blá. O Silas o mata. Um clarão saiu do cano da pistola. Bom, e aí? Passamos para qual cena? A voz de um homem off, tá vendo? A imagem casando com o som ali. Alô, alô, estão me ouvindo? Aí vocês, o que está acontecendo? Já passamos para a cena seguinte, que é uma interna, a Universidade Americana de Paris, e debruçado sobre uma tribuna. Agora sim, nós vemos a imagem de um homem, prende o microfone à lapela, perguntando, né? Alô, estão me ouvindo?
Quem é? O professor Robert Langdon. O Langdon, ele é um especialista também em simbologias, ícones religiosos, aquela coisa toda, os estudos da Igreja Católica e tudo mais. E aí que a gente vai ver o Langdon, uma plateia ali, né, rodeada, aquela coisa toda. Ah, tá, ok, vocês estão me ouvindo. Mas percebam como é que foi a passagem aqui. Nós já saímos do clarão, ou que seja, da escuridão, para o som da voz do cara em off, já puxando aonde é que ele está. Isso acontece demais, gente. Isso é muito fácil de vocês trabalharem essas passagens, essas transições, utilizando-se dessas iconologias, ok? Externo, Museu do Louvre, tá vendo? Já voltamos lá no museu, saímos da universidade. Ambientação, vejam que esse termo realmente é utilizado no roteiro. Ambientação remete àquilo que eu já falei lá atrás, ícones, ambiente e tal. Quando você joga ali externo, Museu do Louvre, é como se fosse um seriado. Quando abre ali, pá, Museu do Louvre, você já sabe, não, agora nós estamos no museu. Percebe? Nós não estamos em outro lugar qualquer. Isso vai norteando o espectador, vai costurando a história para saber onde é que ele está, para ele ficar perdido, ok? Um carro de polícia se aproxima, vai descer dele o pesquisador Langdon com o Collett, e depois ele se encontra com o capitão Fash, o chefe da investigação da morte daquele velhinho que morreu lá no início, Sonier, que o monge matou. E vejam aqui, por que eu coloquei isso aqui? Aqui na cena anterior foi um corte simplesmente seco, um corte técnico, né, da ambientação ali para a entrada principal, mudou a cena, tá, ok? E o corte abaixo aqui, ó, ele, apesar de ele ser técnico também, ele foi pontuado por uma fala aqui, ó, sigam-me por favor. Quer dizer, lembra do diálogo progressivo? Ó, tem que acontecer alguma coisa, alguma ação tem que acontecer, ok? Sigam-me, por favor, siga-me, por favor. Aí entram o Collett, o Fash e o Langdon. A próxima cena, já não quis saber se eles foram de gatinhas, se eles foram correndo, se eles foram de skate, não quer saber. Siga-me, por favor. Já puxa a próxima cena. Os dois descem a escada em espiral até o frio e árido saguão. Da externa do museu, uma fala os conduziu. A fala conduziu os três, o Collett, o Fash e o Robert, para dentro do museu, ok? Trabalhando essa questão aí. Vamos ver aqui a próxima. Langdon. O casamento dessas duas pirâmides é singular, que ele vai comentando, né, na cena anterior, ele vai falando sobre as pirâmides. Por que eu coloquei pirâmides aqui? A questão dos ícones. O filme, gente, é todo pontuado de simbologias. O roteiro é todo pontuado de simbologias. E uma vai casando com a outra, como se fosse um baralho. Aliás, um baralho não, um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças. E vai puxando uma fala com a outra, uma cena com a outra, e vai casando tudo e fica magnífico. Essa questão de roteiro, né? Não nem digo tanta história. Aqui interno, Museu do Louvre, saguão, estão caminhando ainda, continuam conversando. Aí, a passar pela pirâmide, o Langdon fala sobre o símbolo, né, o V, tá vendo outra simbologia. Isso também conduz à trama, que é o sagrado feminino, que é o que significa o cálice, o V para baixo e o V para cima, o símbolo masculino, que a gente costuma até ver em fardas militares, aquele Vzinho assim no ombro, né, na manga da farda. Então, eles vão trabalhando isso tudo tem significado e vai juntando a trama, ok? Quando eles chegam no elevador, aqui mais abaixo, o Langdon fala, não podemos ir para a escada, parece que ele tem um medo, uma certa claustrofobia. Só que o Fash não responde nada, simplesmente a fala do Langdon, aqui já utilizamos um radical, né, uma pergunta, que remete sempre a alguma resposta de alguma forma. Quando ele pergunta, o que acontece? Eles já estão lá interno, Museu do Louvre, elevador, subindo, quer dizer, não respondeu nem nada. Quem ganhou a parada? O Fash, porque eles não foram pela escada, eles foram pelo elevador. E isso aí serviu para mudar de ambiente, ok? Para mudar meu cabeçalho. E aqui, nós vemos aqui agora, eu achei interessante essa questão aqui essa passagem utilizada pelo Silas. É um recurso utilizado aqui, que se eu não falei em vídeos anteriores, eu vou falar agora. Vejam isso aqui escrito em itálico. No para-brisa, o passado toma forma. Perceberam? Isso aqui quer dizer que eles puxaram flashback. Colocou simplesmente itálico para diferenciar da cena real, que a gente está vendo ali no momento, com a cena do passado. É uma técnica utilizada também. Você coloca em itálico a ação ali, a descrição. E
E, e eles utilizam, é claro que aí já é o pessoal do vídeo, né, do tratamento da imagem, eles fica como se fosse um espectro, uma imagem um pouco, uma cor diferenciada, né, da imagem real que a gente está vendo ali, só para mostrar que está no passado. Isso é ok, mas o roteiro aqui, que nos interessa, é escrito em itálico. Quando o Silas estaciona ali, aquele monte malucão estaciona onde? Próximo à igreja San Sulpice, me corrija se não for essa pronúncia aí. Ele fecha os olhos e reza. Fecha os olhos e reza. Essa é a deixadinha aqui para começar a mudar as cenas. Quando ele fecha os olhos, imagina que ele aqui é debruçado no volante com os olhos fechados. Ele vai falar assim: Cristo, dê-me forças. Quando ele fala isso, automaticamente a fala dele, que é o som, já me puxa uma imagem, né? Movimento, que o para-brisa no passado toma forma. Um homem espanca violentamente uma mulher, né? De Silas vai dar uma briga lá e tal. Esse homem é o pai dele, ele vai e mata esse cara. Na verdade era o pai dele. Perceberam? Ele continua lá de olhos fechados. Ele fala: Cristo, dê-me forças. Outra cena. Aqui como se fosse uma sequência, né? Aí, Cristo, dê-me forças. O jovem Silas está na cela de uma prisão, ao lado de uma pilha de livros. E no passado aquele espectro dele estudando aquela coisa toda, virou um monge ali na cadeia, aquela coisa toda. Aí ele fala: Cristo, dê-me força. Está vendo como é que a fala dele vai puxando as outras cenas? Tudo em tal. De repente a escuridão de sua cela é virada de cabeça para baixo, as paredes desmoronam, uma explosão e tal. Ele sai cambaleando da prisão. Isso aqui é como se fosse uma analogia a Paulo e Silas na prisão, né? Paulo e Silas bíblico. Ele fala: Cristo, dê-me forças. Continua a cena. O que acontece? Jesus observa com um olhar bondoso depois daquela explosão. Aí, continuando, né, tem umas falas lá. Mãos masculinas trazem sopa e pão. Finalmente, abaixo do crucifixo suspenso na parede, o rosto do homem que salvou Silas, Aringarosa, o bispo. O que isso quer dizer, gente? Olha aqui a movimentação que eles utilizaram. Interessante. Muito rapidamente, muito tranquilo o que eles fizeram. Quando ele dá a explosão, né, que ele sai cambaleando da cadeia, de repente ele acorda assim numa cama, como se fosse um leito de hospital, numa casa qualquer desconhecida, e tem o Jesus está olhando para ele. O close fechado ali, ó, o ângulo. Mas o que é Jesus está olhando para ele? Na verdade é um crucifixo suspenso na parede. Quando a câmera abre a imagem, o que nós vemos? O rosto de um homem que salvou Silas, que na verdade é o Aringarosa, não foi ali o crucifixo ali, quando ele acordou ele viu ali Jesus, ele na verdade ele viu os olhos de Jesus, né? Jesus nos salvou, aquela coisa toda. Então foi um recurso interessante que eles utilizaram aqui. Ele vai falar assim: Cristo, dê-me forças. A última vez que ele fala, para mudar de imagem, aí ele abre os olhos, é a deixa. Pronto, abri os olhos, voltei à realidade, não estou mais no passado, não estou em itálico. Vejam aqui no cabeçalho interessante, que eu não falei. Vejam como é que eles fizeram para mostrar isso tudo rapidamente. Interna, externa juntos, tá vendo? Eu nunca tinha visto isso aqui junto não. Para vocês notarem que é bastante maleável, flexível essa questão de roteiro, tá? De roteirização. Não se prendam muito àquilo que a gente fala, principalmente lá atrás como formatação, a não ser com relação à questão de tamanho mesmo, da fonte e tal, descabeçar direitinho aquela coisa ali, personagem, ação, descrição, para vocês não correrem o risco de escrever em 300 páginas, né? Sendo que vocês na verdade queriam 90 ou 100 ou 120. Isso realmente deve ser observado. Agora os estilos, né? Existem vários estilos, cada roteirista ele vai desenvolvendo o estilo dele, a forma que ele vai escrever. Então eu já mostrei aqui interna e externa para mostrar que ele está interno, que ele está dentro do carro, mas ao mesmo tempo as ações do passado dele são externas, ok? Como a gente já viu. Então ele sai do carro, se dirige à igreja, aí rola uma outra cena lá. Perceberam? Vejamos aqui no final. Para falar dos ícones, esse roteiro ele é permeado de símbolos, simbologias. Sophie, por exemplo, quando o Langdon ali, Robert, o companheiro dela de investigação, eles descobrem, ele está com uma dor de cabeça e tal, ela simplesmente põe a mão na cabeça dele, remetendo ao que a mãe dela fazia com ela, e depois ele fala: Sarou, o que você fez? Minha cabeça está boa, aquela coisa toda. Passa. Tudo bem, você vê isso no filme, você não associa nada. Você não sabe do final da história. Lá na frente, a gasolina do carro está acabando, ela dá um tapinha no odômetro para ver o que está acontecendo, rapidamente o odômetro vai para cheio, mostra o tanque cheio. E outros pequenos acontecimentos.
Tudo isso são ícones pontuais que vão sendo inseridos para no final mostrar o quê? Que ela é descendente de Jesus, quer dizer, ela tinha poderes, ela estava fazendo milagres sem saber, de acordo com o filme. Então, foi uma forma de utilizar esses símbolos. E tem outros símbolos também, o homem vitruviano, a sequência Fibonacci, as pirâmides, o santo grau, pentagramas e por aí vai. É muita coisa que tem. E todos eles são, milagrosamente, ou tecnicamente, ou magnificamente, não sei, o termo que vocês quiserem utilizar, eles são encaixados de forma da sequência na narrativa, ok? Então, ficamos por aqui. Eu quero ainda deixar aqui para vocês que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Script Doctoring, né, que é a análise do roteiro ali de uma forma técnica, para mostrar o que deve ser melhorado, né, o que deve ser cortado, e vai ser em cima desse roteiro mesmo, e vocês vão gostar, ok? Ficamos por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.